Pessoal, aula da nossa mentoria nesse dia 19, terça-feira, a gente vai discutir sobre uma oportunidade de investimento nas ações da Foot Locker pelo ticker FL, ação americana disponível na plataforma da Active Trades, tá certo? Nessa formação interessante que começa a se desenhar no gráfico semanal aqui, nessa zona de suporte em 26, 25. Então vamos fazer o passo a passo da estratégia para você ir aprendendo, tá certo? Bom, a Foot Locker, ela é uma loja de departamento nos Estados Unidos e também presente em alguns outros países importantes do mundo. Seria como se fosse a nossa Centauro aqui no Brasil, a Decathlon, tá? É uma loja de departamentos que vende artigos esportivos. O que a gente tem aqui? Primeira coisa, dividendo na casa de 4%, a gente falando em ações americanas, é um dividendo bastante alto, porque por enquanto os juros nos Estados Unidos está em 0,5% ao ano, tá? Então aqui você, com dividendo na casa de 4%, na renda passiva você tende a ganhar muito mais do que você deixar aplicado aí em 0,5% da taxa de juros dos Estados Unidos, tá certo? Pois o nosso indicador aqui de preço-lucro, então a gente vai pegar hoje o preço da ação na casa de 30 dólares e dividir pelo lucro por ação dos últimos 12 meses, e a gente vai ter o payback em 3 anos, 3,26 anos, né, o retorno do nosso investimento. Um payback bastante rápido, indicando que ainda existe espaço para o papel poder se valorizar. Lembrando a você que na nossa estratégia eu recomendo você a não investir em ações com PL acima de 35. O VPA, que é o nosso valuation aí mais importante, a gente vai pegar o patrimônio líquido da companhia, dividir pelo número de ações listadas, então a gente vai ter o valor justo de 33,71 dólares. Hoje na casa de 30 dólares, o que você consegue fazer? Você consegue investir na ação com um desconto de 10%. Então, comprando o papel por um valor abaixo do que seria o valor justo de mercado. Esse indicador aqui também aponta que existe espaço para o papel poder se valorizar. No PVP, eu recomendo você a não investir em ações com PVP acima de 3, porque daí o preço já pode estar muito esticado e você pagar muito caro pelo papel. A nossa curva histórico de lucro por ação vinha muito bem até 2017, organizada, sólida, consistente, crescente. Depois nós tivemos aqui um fundo importante em 2018. Essa situação aqui da pandemia dos últimos 2 anos que recuou o varejo também nos Estados Unidos, mas de 2021 para cá a companhia pisou firme no acelerador e voltou aí para o patamar de alta lucratividade, então indica uma boa saúde financeira da empresa, tá? Isso daí deixa o investidor de longo prazo mais confiante em alocar o seu patrimônio. Importante a gente dar uma olhada na dívida. Hoje a companhia tem mais caixa do que dívida, então isso diminui significativamente o eventual risco de falência no médio prazo. E os nossos indicadores de rentabilidade, então margem líquida recomendado pelo menos acima de 5% aqui na casa de 10%, retornos recomendados pelo menos acima de 10%, aqui o ROI em 27%, o ROIC em 24%. Então a gente consegue entender que a Foot Locker gera um bom faturamento e consegue salvar grande parte desse dinheiro na forma de lucro líquido para novos investimentos eventualmente, tá certo? Termos de dividendos, é uma companhia que historicamente compartilha uma boa parcela dos seus lucros com os acionistas, a média chega a quase 50%, hoje na casa de 22,5%. É interessante, então você sabe que é uma posição montada em dólares, que você pode ganhar com a valorização do câmbio e também com um dividendo interessante ao longo do tempo, se caso o trade demorar para se desenvolver. Vamos fazer o nosso check aqui da dívida. Então hoje caixa da companhia 804 milhões,
a dívida é na casa de 457 milhões, então fica um superávit. A companhia tem mais caixa do que dívidas, sobra, né, 347 milhões, nem precisa recorrer eventualmente ao patrimônio líquido na casa de 3 bilhões de dólares. Então, essa dívida aqui no momento não preocupa, diminui significativamente eventual risco de falência da companhia. Aqui o gráfico do demonstrativo de resultado bem melhor do que o nosso histórico de lucro por ação, apesar da queda que nós tivemos em 2018, depois 19, 20, 21, no demonstrativo de resultado, a gente consegue notar ao longo dos últimos anos como a receita ela foi superior aos custos, gerando lucro líquido em todos os anos, praticamente. Então, mostrando aí uma boa saúde financeira da companhia, um bom operacional também. E aqui no gráfico de margens também sem sustos, a margem líquida, que é essa linha amarela, também acompanhando a curva da margem bruta, e também aqui, né, ao longo do período, acima aí de pelo menos 5% recomendado para a gente poder investir. Então a Foot Locker, ela passando no nosso crivo de análise dos dados financeiros, aí a gente vai dar uma olhada no gráfico para saber se é uma oportunidade interessante de investimento ou não. Então nós tivemos aqui a máxima do papel em 66,75, essa região de fundo aqui bastante importante em 26,25. Essa é a grande ideia, né? A gente comprar ações de uma empresa quando elas estão baratas. Então aqui seria uma entrada, ó, é uma desvalorização de 60%, então seria uma chance de você montar uma posição bacana na ação de uma boa empresa com boa saúde financeira, pagando mais barato. Depois a gente tem aqui como pontos de interesse 39,75, a mínima desse candle mensal em 44,5 e também esse topo no 57,75. Então a gente identificando as regiões de interesse no gráfico mensal, aí a gente pode jogar no gráfico semanal para ver os nossos gatilhos de entrada. Então aqui nós já tivemos, né, algumas semanas atrás, martelo invertido, Dragonfly Doji, entrada de compradores. Depois tivemos aqui outro martelo e na semana passada forte entrada de compradores, despertando o interesse dos investidores nessa zona de suporte. Se caso você for montar uma posição de longo prazo, então recomendado você operar sem alavancagem, tá certo? Alocando aí no máximo 10% da sua carteira nas ações da Foot Locker. Existe espaço, ó, até 39,75 para mais 30% de valorização, até a casa ali dos 57 mais 90, e se caso você segurar eventualmente até a máxima histórica, mais 120%, você mais do que dobra o seu investimento. Agora, tem oportunidade também para você fazer um swing trade, se caso você quiser. Aí sim, uma operação de médio prazo, para você ficar posicionado alguns dias, usando-se então de alavancagem, tá certo? Pode usar aí, arriscar 2,5% da sua conta nesse trade, acredito que seja um valor coerente. Então a nossa entrada ela seria aqui na casa, ó, de 30,55, na máxima desse candle de alta, um pouquinho acima da máxima desse candle de alta, fechando acima do martelo. Stop pode ser um pouquinho abaixo aqui do nosso suporte em 26,25, né? Colocando aqui o nosso stop. A distância, então, tá? A distância da entrada seria de aproximadamente 4 dólares e 30 centavos para você calcular o risco, tá? Então, um exemplo aqui para você. Esse stop a gente pode colocar no 26,15. 10 centavos aí abaixo dessa mínima. Então, eventualmente, tá? Vamos imaginar que você queira arriscar 100 dólares. Então, você pega 100
divide pela distância, que seria aqui de 4,30, 4,20 agora, tá? E você teria o seu lote aí de 23 ações, que se caso você tomasse o stop, você arriscaria então os $100. Como objetivo, então existe espaço para o mercado poder se valorizar até perto ali de 39,75. Coloquei um take aqui em 39,65, 10 centavos abaixo, que seria uma distância de 9,10. Então é uma operação de swing trade, ó, com retorno positivo. Então você arriscando o risco de de 4,30, para você ter um retorno de 9,10, ó, seria um retorno de 2,1. Então você tem a chance de, se perder, perde 1, se ganhar, ganha 2. E o trailing stop, eventualmente o mercado subindo aqui, ó, o trailing stop pode ser 70% da sua distância do stop loss. Então, se caso ele andar 70% do seu risco, você já traz o seu stop para o 0 a 0, não perde mais essa operação. Se o mercado continuar subindo, você segue ganhando, tá certo? Então, dicas importantes aí para você nessa terça-feira. Vale a pena ficar de olho nas ações da Foot Locker, desenhando-se uma operação interessante para você investir em ações americanas que estão disponíveis aí na plataforma da Active Trades, tá certo? Grande abraço para você, bons investimentos e até a nossa próxima aula.